A preocupação é um ladrão silencioso. Ela entra de mansinho sem fazer barulho e rouba o que temos de mais valioso: nossa paz, nossa clareza e nossa fé. Quase não percebemos sua presença, mas quando vemos, já levou uma parte importante de nós. Ela se disfarça de zelo, de cuidado, de responsabilidade, mas no fundo é apenas medo. Um medo que se veste de preocupação para parecer produtivo, mas que na verdade nos paralisa. Napoleon Hill, um grande pensador, dizia que o medo é a escravidão. E é exatamente isso que a preocupação faz. Nos escraviza. Ela nos prende a um futuro incerto, a cenários que a maioria das vezes nunca acontecem, e nos impede de viver o agora. Nossa mente, com sua incrível capacidade de criar e imaginar, se volta contra nós mesmos. Ela tenta controlar o incontrolável, prever o imprevisível. É como tentar segurar a água com as mãos abertas. Por mais que a gente se esforce, ela sempre escorre por entre os dedos. Pense bem, quantas vezes você se preocupou intensamente com algo que, no final, se resolveu sozinho ou tomou um rumo completamente diferente do que você imaginou? Ross, um mentor que admiro, costuma dizer que a preocupação é a oração do medo. E é uma oração poderosa, porque o que focamos, expandimos. Se focamos na preocupação, expandimos o medo e a incerteza em nossas vidas. A improdutividade da preocupação é um tema antigo. Jesus, há 2000 anos, já nos alertava sobre isso. Ele perguntou: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A resposta é óbvia: ninguém. A preocupação não adiciona tempo, não resolve problemas, não muda o resultado. Ela apenas consome nossa energia, nossa alegria e nosso presente. Ao tentar prever e controlar o futuro, acabamos perdendo o presente. E o presente é o único lugar onde a vida acontece. É no agora que podemos agir, que podemos sentir, que podemos ser. É no agora que está o portal da fé. A preocupação rouba essa presença, essa conexão com o momento atual, nos puxando para um futuro hipotético e muitas vezes sombrio. Quando estamos preocupados, não estamos presentes. Estamos em algum lugar distante, em uma versão distorcida do amanhã. A presença é o antídoto para a preocupação. Quando estamos plenamente presentes, a dúvida se transforma em direção e o medo em movimento. A dúvida é a ausência de direção. O medo é a ausência de movimento. Mas a presença nos ancora, nos dá clareza para enxergar o próximo passo, a próxima ação, sem nos perdermos nos labirintos da mente. É nesse estado de presença que a fé pode florescer. A fé não é a ausência de desafios, mas a certeza de que temos a força para enfrentá-los, um passo de cada vez, no agora. A preocupação é como um nevoeiro que embaça nossa visão. Não conseguimos ver o caminho à frente, nem o que está ao nosso redor. Ficamos perdidos, imóveis, com medo de dar o próximo passo. Mas, quando nos permitimos estar presentes, o nevoeiro se dissipa. A clareza retorna e com ela a capacidade de agir com propósito e confiança. A preocupação é uma armadilha mental que nos impede de experimentar a plenitude da vida. É um peso desnecessário que carregamos, acreditando que ele nos protege, quando na verdade nos enfraquece. A verdadeira força não está em controlar tudo, mas em confiar. Confiar na vida, confiar em si mesmo, confiar em algo maior. A preocupação é a manifestação da falta de confiança. Ela surge quando acreditamos que estamos sozinhos, que tudo depende apenas do nosso esforço e da nossa capacidade de prever cada passo. Mas a vida é um fluxo, e a preocupação tenta barrar esse fluxo. Ela gera resistência, tensão e nos impede de fluir com os acontecimentos. Liberar-se da preocupação não significa ser irresponsável ou ignorar os desafios. Significa abordá-los de um lugar de paz e clareza, em vez de medo e ansiedade. Significa entender que nem tudo está sob nosso controle e que há uma sabedoria maior operando. Essa compreensão nos liberta para agir de forma mais eficaz, com menos estresse e mais alegria. A preocupação rouba nossa energia, nossa criatividade e nossa capacidade de desfrutar o presente.
Ela nos mantém presos em um ciclo vicioso de pensamentos negativos, nos impedindo de ver as soluções e as oportunidades que estão bem à nossa frente. É tempo de observar o que precisa ser observado e deixar de lado o que nos rouba a paz. É justamente nesse ponto que o chamado espiritual de Jesus se torna tão poderoso e transformador. A frase, "Não andeis ansiosos pela vossa vida", não é um convite à irresponsabilidade ou à passividade, mas sim um convite profundo a uma confiança consciente e ativa. Não se trata de ignorar as responsabilidades ou de cruzar os braços esperando que tudo se resolva magicamente. Pelo contrário, é um chamado para buscar primeiro o reino de Deus, o que significa priorizar o estado mental, a fé, o propósito e a presença, em vez de se afogar nas preocupações com as coisas externas. Napoleon Hill, em seus estudos sobre o sucesso, também tocou nesse ponto ao falar sobre o princípio da ordem espiritual. Ele entendeu que, para se alcançar o sucesso duradouro, é preciso primeiro alinhar o interior, a mente e o espírito, antes de focar nas manifestações externas. Essa é a hierarquia sagrada. O interior antes do exterior, o espiritual antes do material. Quando a mente está em paz, alinhada com um propósito maior e livre da ansiedade, as soluções e as oportunidades se manifestam de forma mais clara e abundante. A preocupação inverte essa ordem, colocando as coisas externas como prioridade e tentando controlá-las com uma energia que já está enfraquecida pelo medo. Ross, por sua vez, sempre enfatizou que a verdadeira riqueza não está na acumulação de bens, mas na paz de espírito. Ele dizia que de nada adianta ter tudo no mundo se a mente está em constante tormento, aprisionada pela ansiedade e pelo medo do futuro. A paz de espírito é o alicerce sobre o qual se constrói uma vida plena e bem-sucedida. É a partir dessa paz que se pode tomar decisões claras, agir com coragem e persistir diante dos desafios. Sem ela, qualquer conquista externa se torna vazia e insatisfatória. Quando Jesus nos instrui a não andar ansiosos, Ele está nos convidando a sintonizar nossa mente com algo maior, com uma inteligência divina que opera no universo. Essa sintonia não é misticismo vazio, mas uma prática consciente de fé e entrega. É reconhecer que há forças e leis maiores em ação e que podemos colaborar com elas em vez de lutar contra elas. A preocupação é uma luta constante contra o fluxo da vida, uma tentativa de impor nossa vontade limitada sobre um plano muito maior. A libertação interior que surge ao abandonar a ansiedade é imensa. É como tirar um peso gigante dos ombros. Não significa que os problemas desaparecem, mas que a nossa capacidade de lidar com eles se expande. A mente, antes obscurecida pelo nevoeiro da preocupação, ganha clareza e perspicácia. É nesse estado de clareza que somos capazes de ver as soluções que antes estavam escondidas, de identificar as oportunidades que passavam despercebidas. É quando a voz interior da sabedoria se torna audível, guiando-nos para as ações corretas. Buscar o reino de Deus significa buscar essa paz interior, essa conexão com o divino, essa fé inabalável. Quando priorizamos isso, todas as outras coisas, as necessidades materiais, as soluções para os problemas, começam a se alinhar e a se manifestar. É um princípio de causa e efeito. A causa é o estado interior da mente, e o efeito são as circunstâncias externas. Se a mente está em caos, o mundo exterior reflete esse caos. Se a mente está em paz, o mundo exterior se harmoniza. Essa prioridade do estado mental sobre as coisas externas não é egoísmo, mas sabedoria. Uma pessoa ansiosa e preocupada não consegue servir bem a ninguém, nem a si mesma, nem aos outros. Mas uma pessoa com a mente em paz, com fé e propósito, se torna uma fonte de força e inspiração para todos ao seu redor. Ela não apenas resolve seus próprios problemas, mas também contribui para um mundo melhor. A ansiedade é um ladrão de energia que nos impede de realizar nosso verdadeiro potencial e de viver a vida abundante que nos foi prometida. É um convite para mudar o foco, do que falta para o que já temos, do medo para a fé, da preocupação para a presença. Essa mudança de foco
nos leva diretamente à compreensão da fé, que é muito mais do que um simples acreditar em algo. A fé é uma força silenciosa, mas incrivelmente poderosa, capaz de transformar pensamentos em realidade. Não é uma crença passiva, mas um estado ativo da mente, uma energia que molda o nosso mundo interior e, consequentemente, o nosso mundo exterior. Napoleon Hill, com sua sabedoria prática, via a fé como o maior antídoto para o fracasso. Ele entendia que o medo e a dúvida são os maiores inimigos do sucesso e que a fé é a arma que os desarma. Sem fé, qualquer empreendimento está fadado a encontrar obstáculos intransponíveis, pois a mente, sem a convicção necessária, não consegue sustentar o esforço e a persistência. A fé, nesse sentido, não é apenas uma esperança vaga, é uma convicção profunda que alimenta a mente com confiança e coragem. É a certeza de que, mesmo diante do desconhecido, existe um caminho, uma solução. A mente age como um campo fértil. A preocupação semeia sementes de medo, incerteza e limitação. Essas sementes, se regadas, crescem e produzem uma colheita de ansiedade e paralisia. Por outro lado, a fé planta sementes de força, esperança e possibilidades ilimitadas. Quando regamos essas sementes com a nossa atenção e energia, elas florescem em ações decisivas e resultados positivos. A escolha é sempre nossa. O que vamos semear no jardim da nossa mente? Jesus, em seus ensinamentos, utilizou a imagem do grão de mostarda para ilustrar o poder transformador da fé. Ele disse que, se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover montanhas. Essa metáfora não se refere apenas a feitos sobrenaturais, mas à capacidade da fé de superar obstáculos aparentemente intransponíveis em nossa vida diária. Uma montanha pode ser um problema financeiro avassalador, um desafio de saúde ou até mesmo uma barreira emocional. Com uma fé genuína, mesmo que pequena no início, somos capazes de encontrar a força e a sabedoria para enfrentar e, eventualmente, transpor essas montanhas. A fé verdadeira não se manifesta negando a existência dos problemas ou ignorando as dificuldades. Isso seria ingenuidade, não fé. Pelo contrário, a fé reconhece os desafios, mas se recusa a ser definida por eles. Ela os vê como oportunidades disfarçadas, como lições a serem aprendidas, como degraus para um nível maior de compreensão e crescimento. Quando encaramos um problema com fé, nossa perspectiva muda. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Ross sempre reforçava que a fé é um músculo e, como todo músculo, precisa ser exercitado para se fortalecer. Cada vez que escolhemos confiar em vez de nos preocupar, cada vez que agimos apesar do medo, estamos exercitando nossa fé. E quanto mais a exercitamos, mais resilientes e confiantes nos tornamos. Ele observava que muitas pessoas dizem ter fé, mas suas ações e pensamentos revelam o contrário. A fé não é apenas uma declaração verbal, é uma prática diária, uma postura diante da vida. É a coragem de dar o próximo passo, mesmo quando não se vê o caminho inteiro. É importante diferenciar a fé de um otimismo cego. O otimismo cego ignora a realidade, esperando que as coisas melhorem por si mesmas. A fé, por outro lado, está enraizada na realidade, mas transcende-a. Ela reconhece os fatos, mas acredita em um poder maior que pode operar através desses fatos ou apesar deles. A fé nos dá a força para agir, para buscar soluções, para perseverar. É uma força ativa que nos impulsiona para a frente, mesmo quando a lógica e as circunstâncias parecem desfavoráveis. A fé é a ponte entre o nosso desejo e a sua realização. É a energia que transforma o invisível em visível. Quando cultivamos a fé, estamos ativando um poder interior que nos conecta a uma fonte ilimitada de possibilidades. Estamos dizendo ao universo que estamos prontos para receber, que estamos abertos para as soluções e as bênçãos que nos esperam. E essa postura de abertura e confiança é o que atrai para nós aquilo que desejamos e precisamos. É um ciclo virtuoso. Quanto mais fé temos,
mais coisas boas acontecem e mais nossa fé se fortalece. É um processo contínuo de crescimento e manifestação. A preocupação nos prende ao passado ou nos joga para um futuro incerto, roubando-nos do poder do presente. A fé, ao contrário, nos ancora no agora, dando-nos a convicção de que temos tudo o que precisamos para lidar com o que quer que surja. Ela nos liberta da escravidão da ansiedade e nos capacita a viver uma vida plena, com propósito e paz. É a essência da confiança em algo maior do que nós mesmos, uma confiança que se traduz em serenidade e ação eficaz. Nós perguntamos: o que posso aprender com isso? Como posso usar isso para crescer? É uma mudança fundamental de perspectiva que transforma o desespero em oportunidade. Ross, com sua sabedoria prática, sempre destacava que o fracasso, na maioria das vezes, não nasce da falta de capacidade ou de oportunidades, mas da dúvida. A dúvida, por sua vez, é uma consequência direta da preocupação. Quando nos preocupamos demais, nossa mente se enche de cenários negativos, de "e se", que nos paralisam. Essa paralisia é o verdadeiro inimigo do progresso. A preocupação nos mantém presos em um ciclo de inação e medo, impedindo-nos de dar os passos necessários para alcançar nossos objetivos. Ele via a dúvida como um veneno sutil que corrói a confiança e mina a capacidade de agir. A preocupação excessiva é uma armadilha que nos impede de tomar decisões e de seguir em frente. Ficamos tão presos a tentar prever e controlar cada detalhe do futuro que perdemos a capacidade de agir no presente. É como estar em um labirinto e, em vez de procurar a saída, ficarmos parados imaginando todas as maneiras possíveis de nos perdermos. Essa inércia, motivada pelo medo de errar, é o que realmente nos impede de encontrar o caminho. A fé, nesse contexto, surge como a bússola mais confiável em tempos de incerteza. Ela não nos dá um mapa completo, mas nos aponta a direção certa, nos dando a coragem para dar o próximo passo, mesmo que não vejamos o destino final. Cada decisão tomada com fé, por menor que seja, tem o poder de transformar nossa realidade. Não se trata de uma transformação mágica, mas de uma mudança interna que se reflete no mundo exterior. Quando agimos com fé, estamos alinhando nossa energia com um propósito maior, e isso atrai as circunstâncias e as pessoas certas para nos ajudar. A fé nos dá a clareza para ver as oportunidades onde antes só víamos obstáculos e a força para agarrá-las. É um ciclo virtuoso, onde a ação gera resultados, que por sua vez fortalecem ainda mais nossa fé. Uma mente que realmente acredita não sente a necessidade de controlar tudo. A fé é, em sua essência, uma entrega. É a confiança de que existe uma ordem maior no universo e que, ao nos alinharmos a ela, as coisas se desdobrarão da melhor maneira possível, mesmo que não seja exatamente como planejamos. O desejo de controle absoluto é um sinal de falta de fé, de uma mente que ainda está presa ao medo e à insegurança. A fé nos liberta dessa necessidade exaustiva de microgerenciar cada aspecto da nossa vida, permitindo-nos relaxar e confiar no processo. A fé não é uma fraqueza, mas uma fonte imensa de poder. Ela é a ponte entre o visível e o divino, entre o que podemos ver e tocar, e o reino das possibilidades infinitas. É a capacidade de acessar uma força maior que opera através de nós. Quando entregamos nossas preocupações e medos à fé, abrimos espaço para a inteligência universal operar em nossas vidas. Isso não significa que deixamos de fazer nossa parte. Pelo contrário, significa que agimos com a convicção de que não estamos sozinhos, que somos apoiados por algo maior. Essa entrega não é passividade, mas uma forma ativa de cooperação com o universo. É importante entender que a fé não nega a realidade dos desafios. Ela apenas se recusa a ser dominada por eles. A fé nos permite olhar para uma situação difícil e dizer: eu posso lidar com isso, ou serei capaz de aprender o que preciso para lidar com isso. Ela transforma o eu não consigo em eu tentarei, e eventualmente em eu consegui. É a força que nos impulsiona a persistir, mesmo quando as chances parecem pequenas. A fé é a certeza de que, mesmo nas maiores tempestades,
há um porto seguro esperando por nós, e que cada gota de chuva serve para regar algo novo que está por vir. Ross sempre lembrava que a fé é um ato de coragem. É a coragem de sair da zona de conforto da preocupação e entrar no território desconhecido da confiança. É a coragem de agir sem todas as garantias, de dar o primeiro passo sem ver o caminho inteiro. E essa coragem é recompensada com crescimento, com novas oportunidades e com uma paz que transcende as circunstâncias. A fé nos convida a viver de uma maneira mais ampla, a abraçar a incerteza com a certeza de que somos guiados e protegidos. É a essência da confiança na vida e em nós mesmos. O engano de acreditar que controlar tudo é segurança é uma armadilha sutil. Muitas vezes, pensamos que se pudermos prever cada variável, planejar cada passo e antecipar cada problema, estaremos protegidos. No entanto, essa busca incessante por controle é, na verdade, uma fonte profunda de ansiedade. Napoleon Hill falava sobre a preocupação como um tipo de medo, um assassino silencioso da ação. Ele entendia que, ao tentarmos controlar o incontrolável, paralisamos nossa capacidade de agir e de nos adaptar ao fluxo natural da vida. A preocupação nos impede de ver as soluções óbvias e nos mantém presos em um ciclo de apreensão. O desejo de controle, no fundo, nasce do medo e de uma certa desconfiança. É o medo do desconhecido, da incerteza e a desconfiança de que o universo ou uma força maior não tem um plano para nós. Em vez de confiar no processo da vida, tentamos impor nossa própria vontade a cada detalhe. Isso se manifesta em uma necessidade exaustiva de microgerenciar, de estar sempre um passo à frente, de garantir que nada saia do script que criamos em nossa mente. Esse controle excessivo, que a princípio parece prudência, rapidamente se torna um fardo pesado. Ele rouba nossa alegria, nossa espontaneidade e nossa capacidade de viver o presente. Ross, com sua sabedoria prática, sempre enfatizava a necessidade de nos adaptarmos e de soltar as rédeas. Ele dizia que a vida é um rio e que tentar controlar cada correnteza é inútil. Em vez disso, deveríamos aprender a navegar, a ajustar nossas velas e a confiar que, mesmo em águas turbulentas, há uma forma de seguir em frente. Soltar o controle não significa ser irresponsável ou passivo. Significa reconhecer os limites da nossa influência e abraçar a impermanência das coisas. É uma aceitação humilde de que nem tudo está sob nosso domínio e que há uma beleza e uma força em permitir que a vida se desdobre. Jesus, em sua profunda sabedoria, fez uma pergunta que revela a ilusão do controle de forma brilhante. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma única hora à sua vida? Essa pergunta é um lembrete poderoso de que há coisas fundamentais sobre as quais não temos controle. Não podemos controlar o tempo, nem a nossa própria estatura, nem a maioria dos eventos externos que nos afetam. Tentar fazê-lo é uma batalha perdida, uma fonte de frustração e ansiedade sem fim. A paz de espírito só pode ser encontrada quando aceitamos essa verdade e paramos de lutar contra ela. A paz que advém da entrega do comando ao Criador é uma paz profunda e duradoura. Não é uma paz baseada na ausência de problemas, mas na confiança de que, independentemente do que aconteça, não estamos sozinhos. É a libertação do peso de sentir que temos que carregar o mundo em nossos ombros. Quando soltamos a necessidade de controlar tudo, abrimos espaço para uma inteligência maior operar em nossas vidas. Isso nos permite viver com mais leveza, mais alegria e mais fé. Entregar o controle não é um ato de fraqueza, mas de imensa força e sabedoria. É um convite para o alívio, para a quietude da alma. Ao invés de lutar para controlar cada aspecto, podemos nos concentrar no que realmente podemos controlar: nossas atitudes, nossas reações e nossas escolhas. Podemos escolher a fé em vez do medo, a confiança em vez da desconfiança. Essa mudança de foco é transformadora. Ela nos tira da prisão da ansiedade e nos coloca no caminho da liberdade interior. A ilusão do controle nos promete segurança, mas nos entrega escravidão. A entrega, por outro lado, nos promete liberdade
e nos entrega uma paz que o mundo não pode dar. É um caminho de desapego que nos conecta a uma fonte inesgotável de força e serenidade. Reconhecer a ilusão do controle é o primeiro passo para uma vida mais plena e menos ansiosa. A paz que excede todo o entendimento é um estado de ser que não depende das circunstâncias externas. Ela não é o resultado da ausência de problemas, mas sim da presença de uma profunda confiança e serenidade interior. É essa paz que nos permite manter a calma no meio da tempestade, a clareza em tempos de confusão e a esperança quando tudo parece perdido. É algo que vai além da lógica e da compreensão humana. Um presente que se manifesta quando aprendemos a soltar o controle e a confiar em algo maior do que nós mesmos. A Bíblia, no livro de Filipenses 4:7, descreve essa paz de forma belíssima. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa passagem não fala de uma paz superficial, que pode ser facilmente abalada, mas de uma paz que protege a mente e o coração, blindando-os contra a ansiedade e o desespero. É uma paz que se torna um alicerce, uma fundação sólida sobre a qual podemos construir nossa vida, independentemente das oscilações do mundo exterior. Napoleon Hill, em seus estudos sobre o sucesso, sempre destacou a importância de uma mente em paz. Ele argumentava que uma mente perturbada pela preocupação, pelo medo ou pela ansiedade, simplesmente não consegue criar com excelência. A criatividade, a inovação e a capacidade de encontrar soluções eficazes brotam de um estado de calma e clareza mental. A paz, para Hill, não era apenas um ideal espiritual, mas uma ferramenta prática e indispensável para qualquer pessoa que almejasse alcançar seus objetivos. Ela traz a clareza necessária para o discernimento e a serenidade para tomar decisões sábias, mesmo sob pressão. Essa paz é a base do sucesso interior e do discernimento. Quando estamos em paz, nossa mente não está distraída por ruídos internos ou externos. Conseguimos ver as coisas como elas realmente são, sem as distorções do medo ou da pressa. O discernimento, a capacidade de julgar bem e de perceber a verdade, floresce nesse ambiente de tranquilidade. É como a superfície de um lago calmo, que reflete o céu com perfeita nitidez, enquanto um lago agitado distorce toda a imagem. A paz nos permite ter essa clareza de reflexão. É fundamental entender que a paz não significa a ausência de desafios. A vida sempre apresentará obstáculos, dificuldades e momentos de incerteza. A verdadeira paz é a presença de confiança inabalável diante desses desafios. É saber que mesmo quando as coisas parecem desmoronar, há uma força interior e uma sabedoria maior que nos guiarão. É a certeza de que somos capazes de enfrentar o que vier, não sozinhos, mas conectados a uma fonte de resiliência e poder. Ross, com sua visão prática da espiritualidade, frequentemente afirmava que toda ação de fé gera resultados, e a paz é uma de suas manifestações mais tangíveis. Ele via a paz como o termômetro da alma, um sinal de que estamos alinhados com o nosso propósito e com as leis universais. Quando agimos com fé, sem nos deixar consumir pela preocupação ou pelo desejo de controle, a paz se instala em nosso coração. É como se a própria vida nos recompensasse com essa serenidade por confiarmos no processo. A paz, nesse sentido, não é apenas um sentimento, mas uma energia que permeia nossas ações e atrai resultados positivos. A libertação do medo, da ansiedade e do desejo de controle absoluto é o grande presente que a paz nos oferece. Quando abraçamos essa paz que excede todo o entendimento, nos desprendemos das amarras que nos prendiam a um ciclo interminável de preocupação e esgotamento. Essa libertação não é um ato único, mas um processo contínuo de entrega e confiança. É um caminho que nos leva a uma vida mais leve, mais autêntica e mais conectada com o nosso verdadeiro eu. A paz interior se torna um refúgio seguro, um santuário onde podemos recarregar nossas energias e encontrar a força para seguir em frente. Não importa o que a vida nos apresente, ela nos permite viver com uma liberdade que o controle jamais poderia oferecer. A vida,
com sua imprevisibilidade inerente, raramente segue o roteiro que cuidadosamente escrevemos em nossas mentes. Quantas vezes planejamos cada detalhe, cada passo, apenas para nos depararmos com desvios inesperados, estradas bloqueadas ou paisagens completamente diferentes das que imaginávamos. É nessas encruzilhadas que a verdadeira resiliência e a capacidade de adaptação são testadas. Não podemos controlar cada evento, mas podemos controlar como reagimos a eles, e é aqui que a perspectiva se torna nossa maior aliada. Napoleon Hill, um mestre na arte de transformar o pensamento em realidade, ensinou que toda adversidade, por mais dolorosa que seja, carrega em si a semente de um benefício equivalente ou até maior. Essa é uma das verdades mais profundas que podemos internalizar. A adversidade não é um fim, mas um convite, um sinal para pararmos, reavaliarmos e buscarmos uma nova rota. Ela nos força a sair da zona de conforto, a questionar o que antes dávamos como certo e a descobrir capacidades que nem sequer sabíamos possuir. Quando um plano falha, a verdadeira derrota não é o fracasso do plano em si, mas a incapacidade de enxergar a oportunidade oculta que ele apresenta. Muitas das maiores inovações e descobertas da humanidade surgiram da necessidade, da superação de um obstáculo aparentemente intransponível. A adversidade, portanto, não é um inimigo a ser evitado, mas um professor a ser ouvido, um catalisador para o crescimento. E para abraçar essa perspectiva, a gratidão emerge como uma chave poderosa para a transformação. Não é apenas um sentimento, mas uma prática diária, uma escolha consciente de focar no que temos, em vez de no que nos falta. Em meio à adversidade pode parecer difícil encontrar motivos para agradecer, mas é exatamente nesses momentos que a gratidão se mostra mais potente. Ela muda o nosso foco, tirando-o do problema e direcionando-o para as soluções, para as lições aprendidas, para as forças que descobrimos. Jesus, em seus ensinamentos, frequentemente manifestava gratidão, mesmo diante de situações desafiadoras. Ao agradecer por 5 pães e 2 peixes antes de alimentar uma multidão, ele não estava apenas expressando um sentimento, mas demonstrando uma profunda fé e confiança na provisão divina. Essa gratidão não negava a escassez inicial, mas a transcendia, abrindo caminho para o milagre. A gratidão tem o poder de mudar radicalmente nossa perspectiva. Ela nos permite ver o presente não como um fardo, mas como um presente, uma dádiva repleta de possibilidades, mesmo as não óbvias. Quando cultivamos a gratidão, além de mudar a perspectiva, a gratidão se torna uma força motriz para a ação e a solução de problemas. Uma mente grata é uma mente mais positiva, mais resiliente e mais criativa. Quando somos gratos, estamos mais propensos a buscar soluções, a colaborar com outros e a persistir diante dos desafios. A gratidão nos impulsiona a agir, não por desespero ou medo, mas por um senso de propósito e esperança. Ela nos energiza, nos dá coragem e nos lembra de que somos capazes de superar qualquer obstáculo. Ao invés de nos paralisar, a gratidão nos move para a frente, transformando a adversidade em um trampolim para novas conquistas. O caminho da gratidão é, em última análise, o caminho para uma vida mais plena, mais significativa e mais rica em todas as suas dimensões. É a escolha de ver o mundo não como ele é, mas como ele pode ser, e de contribuir ativamente para essa transformação.